Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor ao teu coração, à tua vida, uma porção da palavra do Senhor nesse período de quarentena. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você sabe me dizer o que é força? Antes que você responda, eu gostaria de pedir que você curtisse o nosso vídeo e se inscrevesse no canal da igreja. Assim o YouTube vai entender que há relevância nesse vídeo e vai distribuir esse vídeo para outras pessoas. Então, curte e se inscreve no canal da Igreja Batista Getsemane. Voltando agora à força. Nosso objetivo não é trazer uma aula de física para você, simplesmente ilustrar para a compreensão melhor da palavra do Senhor. Força é a capacidade de sustentar um peso. Se você observar na sua casa, provavelmente em algum lugar haverá uma mão de força. O que é uma mão de força? Normalmente é uma peça triangular que ajuda a sustentar ou uma estante ou uma prateleira e ela está ali embaixo para sustentar um peso, para suportar um peso. Isso é força. E a palavra de Deus traz a história de um rei, a história do rei Asa, que em alguns momentos na sua vida, ele precisou da força do Senhor. O rei Asa foi um bom rei, foi um rei que temia ao Senhor. E em um determinado momento da sua vida e do seu reinado, ele teve que enfrentar o inimigo. Em 2 Crônicas 14, estará lá, você quando abrir sua Bíblia, você está lá na verdade, você vai ver que ali o rei Asa precisa enfrentar um inimigo. Ele precisa enfrentar um rei etíope chamado Zerá. E Zerá, ele tinha 2 vezes mais força que Asa. A sua força militar era 2 vezes maior que a de Asa. Asa tinha em torno de 500 mil homens no seu exército e Zerá tinha em torno de 1 milhão de homens, fora todos os equipamentos de guerra. Mas com a força do Senhor, Asa enfrenta Zerá e vence o exército de Zerá. E um segundo momento em que Asa precisou da força do Senhor foi quando ele precisou reformar a parte religiosa lá no reino dele. E isso está narrado em 2 Crônicas capítulo 15, quando o rei Azarias profetiza ali sobre a vida de Asa. 2 Crônicas capítulo 15, no versículo 1 e no versículo 2 está escrito assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Essa foi a palavra do profeta ao rei Asa. Ouve, ó rei Asa e todo Benjamim, todo Judá, se buscardes o Senhor, vocês vão achar. Porém, se vocês deixarem o Senhor, ele também o deixará. E veja qual foi a atitude do rei diante da palavra do Senhor. No versículo 7 está escrito: Quanto a vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Ouvindo Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se. Tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim.
Reformou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então Asa, ali naquele momento, ele precisava lutar dentro do seu próprio reino para quebrar costumes que iam de encontro com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor, com os desígnios do Senhor. E Asa então enfrenta ali aquela idolatria, os altares que não eram para o Senhor, e reforma tudo aquilo. Mas o que o profeta disse para ele? Olha, Asa, esforça-te. Versículo 7. Quanto a vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos. Logo, o esforçar-se depende de quê? De força. A força de Asa não vinha dele, vinha do Senhor. Ele já tinha experimentado a força do Senhor para vencer o rei Zerá. Agora ele experimentava a força do Senhor para vencer aqueles hábitos e costumes religiosos que eram contra a lei do Senhor. Mas não foi fácil. Tanto não foi que a palavra dita a ele foi para que ele se esforçasse, ou seja, que ele fosse capaz de sustentar o peso que viria contra ele e não desfaleça. Era essa a orientação do profeta. Meu irmão, talvez você esteja aí enfrentando situações na sua vida que sejam pesadas, que sejam difíceis, que sejam como verdadeiros pesos que você não está conseguindo sustentar, que você já está prestes a desfalecer. Mas eu te digo, o Senhor é a tua mão de força. O Senhor é que está embaixo, sustentando, mantendo, suportando, ou te dando capacidade para suportar o peso que é contrário a você. Por isso, não desfaleça, não desanime. Veja o que diz o Salmo 28, palavra do Senhor no Salmo 28 diz assim, versos 7 e 8: O Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele confio o meu coração, e fui socorrido. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. O meu coração salta de alegria, com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza salvadora do seu ungido. O Senhor é a minha força, diz o salmista. O salmo é um salmo de Davi. E o Senhor é a força do seu povo. A nossa força vem do Senhor, contra todo o peso que venha contra nós. Talvez esteja difícil sustentar, talvez esteja difícil manter, mas essa é a hora de você clamar ao Senhor. A palavra que o profeta deu ao rei Asa foi: olha, se você for com o Senhor será contigo. O Senhor será contigo. O Senhor será comigo, o Senhor será conosco, porque o Senhor é a força do seu povo, diz o salmista. O Senhor é a nossa força, meu irmão. Às vezes nós estamos tentando fazer força com as nossas próprias forças limitadas, humanas, cansadas. Mas é hora de você tomar essa palavra que foi dita lá atrás pelo profeta ao rei Asa. É hora de você se inclinar ao Senhor. Se você for com o Senhor será contigo, diz a palavra. E aí você vai ter força para permanecer suportando, sustentando, esse peso contrário, até que você possa vencer. O rei Asa venceu 2 vezes, venceu um exército 2 vezes maior que o dele,
e venceu toda uma prática pecaminosa e religiosa no meio do seu povo que era contra a lei de Deus. Ele foi capaz de vencer, porque o Senhor era a força dele. O Senhor é a nossa força. Logo, o Senhor te dá força para você vencer o peso que é contrário a você. Não desfaleça. Não desfaleça. Não desfaleça, porque o Senhor é contigo. Ele vai te dar capacidade. Ele vai te dar condições. Ele vai te dar meios. Ele vai te dar uma forma. Ele vai te dar uma saída de você vencer esse exército contrário, de você vencer essa força contrária. Por isso, meu irmão, eu quero encorajar você a se inclinar para o Senhor. Quero orar com você nesse momento em que você provavelmente está precisando de força. A mão de força do Senhor. A tua mão de força é fraca. A mão de força do Senhor é forte. E ela que sustenta o peso que vem contra ti. Às vezes esse peso é o peso de problemas, de dificuldades, de situações adversas, de um exército contrário. Mas confie na mão do Senhor, que te ajuda a sustentar todo esse peso. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a força do seu povo, diz o Salmo que nós lemos. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos orar. Pai, obrigado porque a nossa força não vem de nós mesmos. Isso nos faz confiantes em Ti cada vez mais. Eu quero te pedir, ó Deus, nesse momento, que Tu tragas sobre nós a Tua força. A força, ó Deus, que nos encoraja. A força, ó Deus, que traz sobre nós a capacidade de sustentar o peso que venha contra nós. O rei Asa, pela força do Senhor, foi capaz de vencer um exército 2 vezes maior que o dele. Um exército mais poderoso. Um exército, ó Deus, que pelos olhos humanos o venceria, mas na força do Senhor ele foi vencedor. Que toda força contrária a nós, meu Pai, seja vencida, porque a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Que toda força contrária seja vencida, ó Pai, não por nós somos fracos, mas nós confiamos em Ti. Ajuda-nos, meu Deus, a não desfalecer, a nos mantermos firmes, a nos mantermos na batalha, a nos mantermos na guerra, a nos mantermos, ó Deus, lutando a cada momento, a cada instante, a cada dia, Pai, em dias difíceis. Tu és a nossa força e a nossa luz. Tu és a nossa fortaleza, Tu és aquele que nos sustenta, Tu és a força do Teu povo e nós somos o Teu povo, Senhor. Por isso nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor, ó Deus, há de nos encorajar e nos fortalecer. Que o Senhor há de nos abençoar com força, ó Deus, espiritual, nos enchendo com Teu Espírito, nos enchendo da Tua presença, nos enchendo da Tua força e da Tua graça, do Teu poder, para enfrentarmos, ó Deus, toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer exército contrário. Por isso, Pai, nós já Te agradecemos de antemão. Te agradecemos pelas vitórias vindouras, pelos tempos, ó Deus, de graça, pelos tempos de, ó Deus, refrigério que virão. Pela Tua bondade, nós Te agradecemos. Te pedimos e oramos a Ti, ó Deus, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluias. Que Deus te abençoe, meu irmão. Essa é a porção da palavra do Senhor para o teu coração e que você faça como o rei Asa. Receba essa palavra no coração e que ela traga força para você. Fica na paz, Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo, na próxima porção da palavra do Senhor.